A paz do Senhor a todos. Vamos para mais um estudo neste domingo e eu espero que Jesus esteja ao lado de todos vocês neste dia, como espero também já tenha estado ao longo desta semana que ontem se findou, e que juntos possamos agora mais uma vez estarmos refletindo um pouco sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos que ela tem para as nossas vidas, a fim de que possamos alcançar plena sabedoria e uma fé genuína também. Vamos orar. Senhor Jesus, neste momento nós te agradecemos pela tua bondade, por podermos estar aqui novamente para compartilharmos a tua palavra, que o Senhor possa abençoar-nos, Senhor Deus, com o teu amor e dar-nos saúde física, espiritual, e esteja contemplando a todos aqueles que têm dependido da tua ajuda, Senhor Deus, em oração. Te peço pelas nossas igrejas, pelos pastores, pelo nosso governo, por esse momento que estamos vivenciando no mundo, Senhor Deus, que tem trazido muitas dificuldades às pessoas, que possamos confiar no Senhor e prosseguir sem vacilarmos. Em nome de Jesus, oramos agradecidos por tudo, mais uma vez, e é no teu nome que fazemos esta oração. Amém. O título de hoje é O Dia do Fico. Este foi um evento importante para o Brasil no passado. Muitos de vocês já devem ter tido aulas de história do Brasil que também abordaram este fato. Importante, como eu disse, para o Brasil e trágico para Portugal. Antes de 1808, o Brasil não passava de uma simples colônia pirateada, furtada, escamoteada por Portugal e outros países também que vinham para cá para tirar todo o nosso ouro, para tirar a nossa madeira, para tirar pedras preciosas e deixar em contrapartida uma série de problemáticas trazidas de fora para cá. Então era uma troca injusta, sob as quais o Brasil foi sendo estruturado. E muitos dos problemas que temos hoje são reflexos, sem dúvida nenhuma, de um começo equivocado que tivemos desde o descobrimento deste país em 1500. Nós fomos escamoteados, furtados, não só pelos portugueses, e esses países de fora que se juntavam a Portugal para nos roubar, estavam dentre eles os franceses, os holandeses, os ingleses, os espanhóis, e assim foi passando a história do nosso Brasil. E isso sem falar no crime cometido contra os escravos negros, porque os portugueses, ao chegarem aqui, traziam a escravidão, o regime de escravidão, usando os índios como mão de obra. Mas os índios eram fracos, eram da terra, não gostavam de trabalho pesado, porque o papel deles, inclusive, não era este. E então, alguém teve a brilhante ideia de trazer os negros da África para cá, numa contravenção 100% ilícita. Tanto que eles chegavam ao Brasil pela costa, vindo da África, entrando ali pelo estado de Pernambuco, mais precisamente Recife. E para não dar na cara a carga que eles estavam trazendo ilícitas, eles chamavam os escravos de galinhas. Por isso hoje, turisticamente, existe lá o Porto de Galinhas, um lugar muito bonito e de grande visitação. Porto de Galinhas significa Porto dos Escravos, que tinham esse apelido. A família real portuguesa veio para o Brasil provavelmente fugindo
de uma invasão francesa e de problemas também que eles tinham criado com os ingleses. Então, Dom João VI e sua família fogem de Portugal para o Brasil por motivos de uma maior segurança. E em 1815, o Brasil de hoje passou por uma promoção, então, de colônia portuguesa simplificada para reino português, devido à presença da família real agora propriamente dita aqui neste país. Em 1821, ocorre então em Portugal, na Europa, uma instabilidade política muito grande chamada de a Revolução do Porto, promovida pelas elites políticas portuguesas. E Dom João VI, então, estando morando no Brasil, refugiado de certa forma, sabendo por informações de que a elite portuguesa estava tramando um tipo de golpe para provavelmente retirar a família portuguesa de Dom João VI do poder, este então vê-se obrigado a sair de Portugal, ou melhor, desculpe, sair do Brasil para voltar a Portugal, melhor dizendo. E para isso então teve que deixar em seu lugar o seu filho Pedro de Alcântara, chamado de Dom Pedro I, na condição de príncipe regente. Em 1821, então, as cortes portuguesas cogitaram fazer com que o nosso país politicamente passasse por um retrocesso, porque ele havia, então, saído da condição de colônia para a condição de reino, mas estavam querendo, então, rebaixá-lo novamente com a saída de Dom João VI daqui, para novamente voltar a ser uma mera colônia, um local de expurgo, um fundo de quintal, que na verdade o Brasil tem por uma tendência ser até hoje o fundo de quintal de muitos países, que nós muitas vezes não entendemos porque certas coisas acontecem aqui, é justamente porque o Brasil é tratado como fundo de quintal. Mas eu não quero me embrenhar nestas questões a fundo. Então, esta questão desse retrocesso, deixando de ser reino e voltando a ser colônia, revoltou algumas pessoas aqui do nosso país, os chamados liberais radicais, que reuniam jornalistas, médicos, advogados, pequenos comerciantes, padres, parte da população um pouco mais esclarecida, e os aristocratas nordestinos, que eram os nobres nordestinos, que tinham fazendas, provavelmente com o cultivo de café, cana-de-açúcar, e se posicionaram então contra este retrocesso de o Brasil voltar a ser uma colônia, que deveria então, segundo eles, permanecer pelo menos como reino. Isto foi um movimento político para evitar que o Brasil sofresse mais do que estava sofrendo já na época com este escamoteamento que ocorria aqui. Principalmente porque estes eram desfavorecidos pela política de Dom João VI aqui. Então essas classes de pessoas que eu acabei de citar, eles tinham, eles eram lesados de muitas formas pelo regime imposto por Dom João VI naquela época já aqui em terras que ainda não eram bem brasileiras natas, né? As cortes portuguesas, então, expediram ordens, uma vez que Dom João VI já tinha voltado para Portugal, por alguma razão, talvez de segurança, as cortes portuguesas expediram uma ordem urgente e expressa para que Dom Pedro também saísse daqui e retornasse imediatamente a Portugal, nomeando uma junta de pessoas para governar, então, o Brasil em seu lugar. Mas cerca de 8.000 assinaturas, através de um abaixo-assinado, foram conseguidas por este agrupamento de radicais, liberais, para que Dom Pedro permanecesse por aqui e não voltasse para Portugal coisíssima nenhuma.
Foi então, em 9 de janeiro de 1822, contrariando as ordens vindas de Portugal, pelas cortes portuguesas, o príncipe regente Dom Pedro I declarou-se para o público assim, e essa declaração foi feita bem aqui pertinho de nós, no bairro da Zona Sul, também chamado de Ipiranga, próximo ali ao córrego, né, do Ipiranga, as margens do córrego do Ipiranga, está lá até hoje, tem a casinha de Dom Pedro ali próximo ao museu, acho que muita gente já visitou ali, e ele promulga então esta frase histórica: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que ficou. Então, Dom João VI se frustra ao ver o seu próprio filho se rebelando contra uma ordem dada e permanece aqui então no Brasil com a finalidade de declarar a nossa independência um pouco depois disso, né? Na data de 7 de setembro, né? Foi proclamada a independência do Brasil por Dom Pedro I. Nós temos na Bíblia, quando deixamos a história um pouco de lado, os livros de história do Brasil, e passamos a olhar para o livro master que temos na nossa crença, na fé cristã, nós temos uma história parecida então. Quando analisamos o livro de Filipenses, capítulo 1, entre os anos de 53 e 58 depois de Cristo, portanto 1766 anos antes de o dia do fico ser promulgado aqui no Brasil, o dia do fico promulgado por Dom Pedro I, o apóstolo Paulo também pronunciou e teve o seu dia do fico, descrito em Filipenses capítulo 1, versículo 25. E como estou certo disso, sei que ficarei com vocês. Sim, ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredir e a ter alegria na fé. Estas foram as palavras que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses capítulo 1, versículo 25. O dia do fico foi comum aos dois personagens, apenas que com os motivos bastante diferentes. Dom Pedro I tinha motivos políticos para ter promulgado o dia do fico, para libertar a nação das ordens e desmandos vindos de Portugal. Apóstolo Paulo tinha motivos também, mas não eram políticos, eram apenas motivos de servir melhor a Deus. Paulo estava orgulhoso de que todos no palácio sabiam que ele estava preso por causa da cruz, por ser um servo de Cristo. As pessoas comentavam a prisão do apóstolo Paulo, talvez alguns falavam bem feito para ele, quem mandou ir atrás desse Jesus de Nazaré, que dizem que era o Salvador do mundo. Afinal de contas, já tinham se passado de 53 anos a 58 anos. Um tempo razoável. Então, outros, por outro lado, poderiam falar: ele está preso por uma razão injusta, por querer servir melhor a Deus, e isto não é correto fazer com este homem. Então isso girava uma notícia corrente ali pelos palácios. E o apóstolo Paulo ficava satisfeito com isso, porque pelo menos não era ignorada a presença dele ali naquela prisão. Os irmãos, então, com isso, também se estimulavam com a sua confiança em Deus aumentada, por verem que o seu líder estava sofrendo e que alguém deveria continuar a lutar pela causa de Cristo, sem que a mesma, então, tivesse que cessar ao longo da história. Alguns anunciavam o evangelho de modo muito forte, né? Anunciavam o evangelho por amor. Outros, já naquela época, anunciavam o evangelho por um interesse pessoal
e interesses pessoais para os homens pregarem o Evangelho, tem um leque muito grande que poderíamos enumerar aqui. Inclusive, com o objetivo de aumentar o sofrimento de Paulo na prisão. Por quê? Porque se o apóstolo Paulo ficasse sabendo que o Evangelho com o qual ele tinha tanto cuidado e tanta gana, tanta força para emplacar igrejas, como já foi dito, e também que mais pessoas a cada dia conhecessem a palavra, a sua essência, e fossem atrás e se convertessem, sabendo que tinham pessoas minando, pessoas infiltradas, mas que na verdade eram contra o Evangelho, porque pregavam ele de uma forma totalmente comercial, o apóstolo Paulo então poderia sofrer com isso, e essas pessoas, sabendo disso, não se furtavam de continuar com esta saga, esta coisa ruim, para que o Evangelho chegasse saudável aos ouvidos de muita gente. Paulo afirma que isso, entretanto, não importava. O mais importante era que o Evangelho fosse pregado, não importa por quem e pelo interesse de quem. Paulo também estava feliz pelas orações feitas a favor de sua liberdade, porque viam que as pessoas realmente o estimavam. E isso está descrito neste capítulo 1 do livro de Filipenses. Assim poderia honrar a Cristo tanto com a vida como com a morte. Ele cita isso. Afirmou que a vida para ele era Cristo e a morte era lucro, pois era melhor estar com Cristo do que passando por todas essas intempéries que ele estava passando, inclusive na prisão. E então, por amor a todos os seguidores de Cristo, afirmou também no final desta frase histórica dele: é melhor para eu morrer, disse ele, do que continuar a viver, porque a morte para mim é lucro. Então, ele escreve um versículo que traz um friso muito grande sobre isto. É necessário, entretanto, que por causa de vocês eu continue a viver. Não que eu morra e esteja no lugar melhor. Sei que, na verdade, nesse momento devo continuar a viver e a prezar pela minha vida. E que, como estava certo disso, sabia que deveria ficar mais um tempo em meio às pessoas, neste caso, aos filipenses, pessoas que moravam em Filipos, na cidade de Filipos. Temos um outro texto em Lucas 24, do capítulo 24, versículos 13 a 35, que expressa uma coisa interessante também, muito tempo depois. Ou melhor, desculpe, muito tempo antes, né? Não tanto tempo assim. Nele, 2 discípulos estão indo para Emaús, há essa descrição. Emaús era uma cidade que distava 10 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. E lá iam esses discípulos conversando sobre tudo o que havia acontecido, sobre a morte de Jesus, a perseguição, aquele alvoroço, aquelas injustiças. Estavam tristes andando pelo caminho. E Jesus então se aproxima deles e ouve seus comentários sobre os últimos acontecimentos. Jesus também os espreita como quem não soubesse de nada. Olha, vocês estão falando sobre o que aí? Eu escutei meio de longe alguma coisa sobre os acontecimentos. Vocês podem me explicar o que aconteceu de fato, por vocês estarem tão impactados assim? E aí um dos discípulos fala assim: o Senhor é o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu. Como se isso fosse verdade, né? Um deles, chamado Cleopas, se admira, então, e diz esta frase que eu acabei de mencionar: o Senhor é o único que não sabe dos grandes acontecimentos que tivemos aqui em Jerusalém nos últimos dias. E comenta que pensavam que além do seu poder ou do poder de Jesus, em atos e palavras,
Jesus era uma pessoa que tinha derramado muito amor com tudo aquilo que ele pregava, através das curas que realizava. E aí nós temos uma questão importante: como as pessoas reparam naquilo que falamos, no que pensamos, como nós agimos, como nós levamos adiante as nossas convicções. As pessoas sabem que somos pessoas cristãs e elas olham tudo em nossa vida, o nosso comportamento geral com relação ao desenvolvimento da nossa vida cristã. Nós devemos ficar muito espertos com isso, porque é através disso que nós podemos convencer, ajudar a convencer essas pessoas do seu estado pecaminoso e estimulá-las, como o apóstolo Paulo estimulava as pessoas que estavam fora da prisão a terem comunhão uns com os outros, a orarem, a lerem a Bíblia, a terem interesse de pregar o Evangelho, de estarem juntos. Então hoje nós somos alvos de olhares. Muitas vezes as pessoas olham para nós e não comentam nada para nós, mas comentam com certeza de nós. Por isso devemos ficar bem espertos com relação a isso. Também essas pessoas, além de acharem que Jesus tinha grande poder em atos e palavras, ele seria um libertador especial do povo de Israel, porque eles estavam muito cansados de ficar sobre o jugo pesado de Roma. Os judeus detestavam os romanos e achavam que Jesus iria trazer libertação física através de movimentos bélicos, de guerra contra os romanos. E isso tudo foi por água abaixo com a morte de Jesus na cruz. E Jesus andando com eles e espreitando essa conversa. Então Jesus dá uma preciosa aula para eles sobre o reino de Deus desde Moisés. E eles calados começaram a comer as palavras de Jesus, pois ali estava se manifestando aquele poder, aquela força que Jesus tinha novamente, que eles estavam comentando delas, sobre elas, naqueles momentos em que caminhavam indo para Emaús. Também nós, como igreja, precisamos fazer as mesmas coisas. Precisamos dar aulas aos outros que nos perguntam sobre qual a razão de nossa fé. Notem que a presença de Jesus era tão querida, de fato, por todos eles, que então no verso 28 a conversa vai chegando ao fim e alguma coisa acontece dali para frente. Jesus faz menção de quem vai continuar sozinho a viagem. Eles estavam parando por ali e Jesus tipo assim: então, gente, tenho que prosseguir, nos vemos numa outra oportunidade. E então recebe um convite com uma tremenda insistência por parte de Cleópas e do seu companheiro para que Jesus ficasse com eles, porque já era tarde e a noite já estava chegando. Quando eles falam, fique conosco porque já é tarde e a noite já vem chegando, fique porque é muito agradável ouvir ao Senhor. Eles não falaram isso, mas sentiam isso fortemente no seu peito e no seu coração, e por que não dizer, a sua mente. Jesus então senta-se à mesa, aceitando o convite, ora, parte o pão como de costume, dá a eles e desaparece. Mas o que chama a atenção, como eu já disse, é que no versículo 32 eles comentam que só de ouvir Jesus falar, eles ainda não o haviam reconhecido até então, os seus corações queimavam no peito enquanto o ouviam pregar sobre a palavra de Deus. Aí então abre-se os olhos e eles falam, bem que a gente percebeu que tinha alguma coisa de diferente naquele homem quando ele se aproximou de nós e caminhamos por um tempo juntos no caminho, na estrada. Agora está explicado. Era Jesus, aquele de quem nós falávamos a respeito. E então agora sentimos aquilo que falávamos. Um momento de muita alegria para eles,
com certeza. Uma pergunta: a palavra de Deus faz o mesmo efeito em você? Você já parou para pensar ao longo dos seus anos, alguns mais, outros menos? Você já parou para pensar qual é o efeito da palavra de Deus dentro disso que nós estamos discutindo na aula de hoje? A palavra de Deus faz o mesmo efeito em você que fazia para os apóstolos e para outras pessoas que estiveram com Jesus? Jesus faz o mesmo efeito que ele fazia, ele arde em seu peito, ele traz emoção ao seu peito quando você ouve falar de Jesus, escuta uma música que apresenta a Jesus? Você já parou para pensar nisso com detalhes? Se alguma coisa muda em seu interior, ou se Jesus e a palavra passaram a ser indiferentes para a sua vida? A exemplo do que vimos e ouvimos, os seus atos, os meus atos e palavras têm demonstrado ao povo que os rodeiam que você é um seguidor de Cristo, mas não um qualquer perdido no meio da multidão. De pessoas comuns perdidas na multidão, existem muita gente. Você precisa ser um diferencial no quesito seguir a Jesus. Eu preciso ser um diferencial. Senão, temos o risco de ser apenas mais um no meio da multidão. Não é esta a proposta de Deus para nós. Você tem sido uma pessoa que, contrariando tudo isso, imita o seu Senhor em tudo? A igreja tem estado muito carente disso, a igreja de uma maneira geral. Ela tem estado muito carente de pessoas que abraçam a causa de Deus com esta força, como nós aprendemos nestes textos de Filipenses e de Lucas hoje. Dependendo de como você responder ou encarar aos estímulos relacionados à sua vida cristã, você estará então automaticamente dizendo também duas frases a exemplo do título que nós vimos hoje, o dia do fico. Para o seu dia do fico, você poderá estar dizendo, dependendo de como você age na sua vida cristã, fica comigo também, Senhor, já se faz tarde. Ou, vai, Senhor, já vai tarde. Então, esta é a aplicação para o dia de hoje. Tenham uma excelente semana, que Deus vos guarde e até a próxima, se Deus quiser.